Limite faturamento MEI. Como calcular o faturamento mensal e anual do microempreendedor individual? Eu sou Gustavo Ribeiro e esse é um espaço para você que é MEI e que quer mais crescimento com menos estresse com a burocracia do microempreendedor individual. E o tema limite faturamento MEI, eu dividi ele em 4 tópicos para você ter uma visão geral, uma visão global de todo esse processo e principalmente dos cuidados que você precisa ter ao acompanhar o seu faturamento para não ter nenhum tipo de prejuízo e gastos desnecessários, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar para você sobre o limite faturamento MEI é que ele vem evoluindo, já sofreu aí 2 reajustes desde o início, desde que foi introduzido aí no Brasil a modalidade empresarial chamado microempreendedor individual. Então, nós temos aqui em 2009, quando iniciou o programa, quando a lei entrou em vigor, a lei do microempreendedor em 2009, o faturamento anual era de R$36 mil, faturamento no ano. Depois tivemos um reajuste aí, o teto aumentou para R$60 mil, que foi um reajuste bem considerável. E mais recentemente, em 2018, foi reajustado para R$81 mil no ano. Isso dá uma média aí de R$6.750 por mês, tá bom? E aqui eu já queria responder uma das perguntas que eu recebo frequentemente, que eu escuto nas rodas aí de discussões dos microempreendedores, bom, Gustavo, se existe um faturamento médio de R$6.750 mensais, eu não posso faturar mais do que isso num determinado mês do ano? E a resposta para essa pergunta é sim, você pode sim faturar mais do que R$6.750 num determinado mês. O que não pode acontecer é você faturar mais de R$81 mil ao longo de todo o ano. Então, por exemplo, eu posso, num determinado mês, faturar R$10 mil, ou seja, acima de 6.750, e no mês seguinte faturar R$2 mil ou simplesmente não ter faturamento nenhum. Então, eu não preciso necessariamente todos os meses faturar no máximo 6.750. 6.750 é uma média aí ao longo do ano, ok? Então você pode faturar 10 mil num mês, 2 mil no outro, 3 mil no outro, 4 mil no outro. O que você tem que acompanhar, e eu vou dar essa dica aqui no último item, o acompanhamento, como você faz esse acompanhamento, que estratégia você pode utilizar para fazer esse acompanhamento, para não ultrapassar os R$81 mil no ano, tá bom? Então você pode sim faturar num determinado mês acima de 6.750, desde que não ultrapasse de janeiro a dezembro os R$81 mil estabelecidos como teto para o faturamento do microempreendedor individual, tá beleza? Então, falado aqui sobre a evolução e também respondendo essa pergunta, que é uma pergunta bem recorrente, vamos falar de um cuidado muito importante que é sobre a proporcionalidade. E aqui, principalmente, se você que está assistindo esse vídeo agora está pensando em se registrar ou se registrou recentemente. Então, essa questão da proporcionalidade, esse cuidado referente à proporcionalidade é muito importante para novos registros. Por quê? Nós vimos aqui que o faturamento anual é de 81 mil e que isso dá uma média de 6.750, ok? Mas se você se registrar, por exemplo, eu estou falando com você, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas eu estou falando com você no mês de outubro. Se você decidir se registrar hoje, no mês de outubro, você não terá 81 mil de faturamento em outubro, novembro e dezembro. Você vai ter a proporcionalidade desses 81 mil. E como é que eu posso calcular isso? Aí eu vou levar em consideração os 6.750 mensais. Então, outubro eu teria aí 3 meses de faturamento. Outubro, novembro e dezembro, 3 meses de faturamento. Qual seria então meu teto de faturamento para esse ano de registro, para esses 3 meses? 3 meses vezes 6.750. Então, inclusive, deixei uma calculadora aqui engatilhada para a gente calcular. Então, se eu abrir a empresa em outubro, eu vou ter outubro, novembro e dezembro, 3 meses. Então, 3 meses vezes 6.750, que é a média mensal. Então, o meu teto para esse primeiro ano de registro, considerando esses 3 meses, é de R$20.250. Eu não posso ultrapassar R$20.250, ok? Mas vamos considerar, de novo, eu não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, que você registra a sua empresa ou registrou a sua empresa no mês de março de um determinado ano. Então, de março a dezembro, temos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós temos 10 meses de faturamento. Então, o teto aqui de faturamento para esse primeiro ano de registro vai ser 10 meses vezes R$6.750.
Ou seja, você vai poder faturar R$ 67.500 nesse primeiro ano. Se você abrir a empresa em novembro, você vai ter 2 meses. 2 meses vezes 6.750 vai ser o faturamento. Então, 2 meses vezes 6.750, 13.500. E se você abrir a empresa em dezembro, você vai ter 6.750 como teto para faturamento nesse primeiro ano de registro. No ano seguinte, aí você vai ter os R$ 81.000 aí como teto, como limite, ok? Seguindo aqui nesses 4 tópicos que eu dividi o tema limite de faturamento, ou faturamento MEI, nós temos a questão do faturamento excedente. O que acontece se eu faturar acima dos R$ 81.000? Eu posso faturar? Não posso faturar? A resposta é: você não pode faturar. Até você pode, mas não vai continuar mais enquadrado como microempreendedor individual. E isso, de certa forma, é um bom sinal. Se você faturar acima de R$ 81.000, é sinal de que você está fazendo muito bem a sua lição de casa, você está prosperando, seu negócio está crescendo. Agora, o que eu quero alertar aqui é que se você passar dos R$ 81.000, você não poderá mais ser um microempreendedor individual, você vai se enquadrar numa outra categoria, uma categoria de microempresa, e aí o procedimento já é diferente, os impostos já são diferentes, você vai precisar de uma escrituração contábil, ou seja, buscar o auxílio de um profissional contábil para fazer a escrituração da sua empresa. Então, quando o assunto é o excedente, a Receita Federal, a legislação do microempreendedor individual permite que você tenha um excedente de 20% desses R$ 81.000. Então, você pode faturar até 20% acima desses R$ 81.000. Então, vamos calcular aqui rapidinho para ver como é que funciona isso. Então, R$ 81.000 vezes 20%, você pode faturar até R$ 16.200 acima dos 81, mais 81, isso dá um faturamento global de 97.200. Então, você pode faturar até 97.200 num determinado ano. Isso, na verdade, é 20% sobre os R$ 81.000. Então, o que vai acontecer nesses casos em que você excede até 20% do teto? Nesse caso aqui, considerando o faturamento atual, que é de R$ 81.000, você vai pagar um DAS, um documento de arrecadação do Simples Nacional, para essa diferença desses 20%. Ou, enfim, o que passar desses R$ 81.000, desde que não passe os 20%. Okay? Mas, mesmo que você esteja dentro desses 20%, o simples fato de você ter ultrapassado os R$ 81.000, que é o teto, automaticamente já faz com que você, no ano seguinte, seja desenquadrado. A Receita Federal vai te desenquadrar, ou então, melhor ainda, que você faça essa solicitação de desenquadramento por conta própria. Se você não sabe o que é desenquadramento, como solicitar, eu vou deixar aqui em cima para você um vídeo onde eu falo sobre todo esse processo de desenquadramento do MEI, tá beleza? Eu recomendo que você assista. Então, ultrapassou os R$ 81.000, automaticamente você vai ser desenquadrado. Agora, se você ultrapassar o faturamento em mais do que 20%, aí a Receita Federal já entende que você, ao longo de todo este ano, já era uma empresa de uma modalidade diferente. E aí a tributação vai retroagir, você vai pagar o imposto de uma microempresa referente a janeiro a dezembro desse ano. Então tem que ter muito cuidado. Tá? Então, mas resumidamente aqui, passou dos R$ 81.000, você deixa de ser MEI. Se esse excesso de faturamento não ultrapassar 20% dos R$ 81.000, você vai pagar o imposto só para esses 20%. Agora, se o valor que excedeu é maior do que 20%, aí, como eu disse, você vai pagar imposto sobre janeiro a dezembro de todo o ano. E aí o valor pode ser bem pesado. É por isso que é muito importante que você faça um acompanhamento, que é o último item que eu queria tratar aqui com você. Você faça um acompanhamento do seu faturamento. Inclusive, isso é uma obrigatoriedade. A legislação do microempreendedor diz que o MEI é obrigado a fazer o relatório mensal das receitas brutas. Isso você encontra lá no site do Portal do Empreendedor. Você tem um modelo de acompanhamento, você tem um modelo onde você deve preencher todos os meses qual foi a receita, qual foi o faturamento, quanto que você vendeu com produtos e serviços todos os meses, justamente para que você possa fazer esse acompanhamento e não permitir, ou melhor, tomar as decisões, tomar medidas cabíveis se você perceber que vai ultrapassar os R$ 81.000 de faturamento.
Se você perceber que vai ultrapassar os R$ 81, isso é, de novo, é um bom sinal, né? É sinal que o seu negócio está crescendo, mas você vai ter que tomar as medidas, você vai ter que solicitar desenquadramento, buscar um contador, porque você vai agora se enquadrar num outro regime tributário que não é mais o do microempreendedor individual. Então, eu recomendo fortemente, e na verdade isso aqui tem que ser feito, é uma obrigação, você fazer o acompanhamento do seu faturamento a partir do relatório, do preenchimento do relatório mensal das receitas brutas. Bom, espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder para você o mais rapidamente possível. E também quero aproveitar para te convidar, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição um diagnóstico completamente gratuito para sua empresa MEI, para você verificar como está a questão tributária e legal da sua empresa. Vou deixar lá, clica para você conhecer mais e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, por hoje era isso. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau.